André Henriques, eu sou professor titular do Instituto de Física da USP. O resultado da pesquisa principal, né, foi justamente a produção de pulsos de luz de uma duração extremamente curta, inédita. A duração dos pulsos é de 1 ato-segundo. Para você ter uma ideia de quão curta é essa duração do pulso, em 1 segundo você tem tantos atos-segundos quantos segundos há na idade do universo. Ou seja, é um absurdo, né? O número de atos-segundos de 1 segundo ser igual ao número de segundos na idade do universo. Você consegue daí ter uma ideia de quão curto é esse tempo. Para a gente entender por que a duração do pulso é importante, basta a gente lembrar, por exemplo, como é que a gente vê um processo. A gente vê um processo através de uma sucessão de imagens. A gente pode imaginar, por exemplo, um cavalo saltando um obstáculo. Se você tiver uma câmera que consegue fazer flashes de 1 milissegundo, você vai reconstruir todo o processo que foi o cavalo saltando esse obstáculo. A novidade aqui é que a escala de tempo é mais curta ainda. Essa descoberta dos premiados abre acesso a processos, né, a observação desses processos. E os processos que ocorrem nessa escala de tempo são os processos associados ao movimento de elétron. O efeito fotoelétrico deu o prêmio Nobel ao Albert Einstein em 1921. Ali a luz incide sobre uma chapa de metal, ou sobre um metal, e dependendo da frequência da luz, um elétron é ejetado ou não do metal para fora. Em que escala de tempo isso acontece? Talvez seja na escala de tempo desses atos-segundos. Então, seria... O Einstein recebeu aquele prêmio, fez aquela explicação, mas não houve nenhuma questão do tempo. Como é que o tempo está envolvido nisso? Agora você vai poder olhar para isso. O primeiro resultado que foi observado, registrado, foi justamente a ionização do átomo de neônio, onde você estuda a ionização, compara a ionização de um orbital 2p com a ionização de um orbital 2s. E você tem uma diferença de uma dezena de atos-segundos entre os dois tempos de ionização. Do ponto de vista fundamental, você tem uma nova ferramenta para estudar processos e entender os processos. Entender os processos é fundamental para o desenvolvimento do conhecimento. O esquema do experimento, que um dos premiados, eu vi o esquema do experimento, é exatamente o mesmo que a gente tem aqui. É um experimento PAM-probe, do mesmo tipo que se usa com esses atos-segundos, só que com femtosegundos, que são pulsos 1000 vezes mais longos. Você vai produzir o pulso, vai fazer com que o pulso produza os fotoelétrons que são ejetados do metal. Mas e aí, como é que você vai observar isso daí? Você precisa de ter um outro pulso que detecte o efeito do primeiro. Então este é o princípio de uma técnica que se usa muito, chamada-se pump probe. Pump, do inglês, significa bombeio, e probe seria teste. Então os pulsos saem daqui, e aí eu vou pegar esses pulsos e vou dividir em duas partes. Uns que serão os pulsos de pump e outros que serão os pulsos de probe. Os pulsos de pump, eles vão direto para a amostra, com alguns poucos espelhos aqui. Então o pulso que vai provocar alteração na amostra é um pulso azul. Ele está desligado agora, mas é um pulso azul que vai direto para lá. E o pulso de probe é aquele infravermelho, ele vai passar por aqui e vai chegar nesse espelho, e você vai controlar. Então, se a distância for exatamente igual a que o pulso de pump viaja, eles chegam juntos. Mas se eu afasto esse espelho um pouquinho, ele vai chegar depois do probe. Se eu avanço aqui, ele vai chegar antes. Então eu consigo varrer. Então isso aqui seria aquele meio de você medir o cavalo saltando sobre um obstáculo. E você então provoca flashes de luz ao longo desse tempo, e eu posso, em todas as posições intermediárias, registrar como é que o meio alterado
num determinado instante. O que a gente tem feito ultimamente aqui é estudar como que um pulso de luz pode magnetizar a matéria. Nós descobrimos, alguns anos atrás, um método novo de você magnetizar a matéria. Com pulsos de extremamente baixa energia. Você joga um pulso de luz num semicondutor magnético que contém átomos que têm momento magnético, e a excitação eletrônica provoca a alteração, o alinhamento desses átomos e magnetização desses átomos, numa escala de tempo muito curta, da ordem de 50 picosegundos. E o forte deste processo é que com pouquíssima luz você consegue efeitos grandes.